Com nossas cabeças curvadas, grande e soberano Deus, nós somos agradecidos ao Senhor por essa tarde, de nós podermos cercar a mesa do Senhor. Senhor Deus, abençoa teus filhos que estão através da internet, teus filhos que estão aqui presentes, Pai, que vieram para esta comunhão. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, as nossas falhas. Nos ajuda nessa tarde, para que teus filhos, cada um, possa fazer um concerto contigo, Pai. Porque é uma tarde de concerto, é uma tarde de acerto com o Senhor. Nós te damos graça pela mensagem. A mensagem naqueles dias de Moisés era Moisés. Através de Moisés eles saíram do Egito. Pai, muito obrigado pela mensagem nesse dia, pelo ministério. Em nome do Senhor Jesus que te pedimos. Amém. Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos através da internet. Deus abençoa o irmão Jacinto lá em Portugal. E a irmã Júlia lá na Finlândia, ela e seu esposo. Deus abençoa vocês aí na Finlândia, né? Deus abençoa a todos, norte, sul, leste, oeste. Deus abençoa os pastores que estão nos acompanhando, pastor Ivaí, pastor Mendes, pastor Sebastião, pastor Orlando lá de Belo Horizonte. Deus abençoa todos vocês, irmão Xadreque, lá na África. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Gálatas, verso 14. Gálatas 4, versículo 14. E não rejeitaste, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Gálatas 4, verso 15 ainda. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e mos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Poder assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o fanatismo, que acompanha um reavivamento. Sempre aconteceu de um fanatismo acompanhar um reavivamento, Também outras coisas que aconteceram que às vezes a história não mostra. Quando o Espírito Santo caiu na Rua Azusa em 1906, que Deus batizou aquele povo, e não era muita gente, era pouquinhas pessoas naquele grande salão, onde estava ali William Seymour, aquele homem de cor que faltava um olho, mas do outro lado também outro espírito desceu e atacou o povo com loucura. Diz a história que os hospícios encheram de pessoas, os hospitais. Então, quando Deus está operando, trabalhando num avivamento, Satanás também está trabalhando em outro avivamento. E assim aconteceu em toda parte, por todos os lugares, O fanatismo surge logo após a partida do mensageiro. Logo que o irmão Branham estava sendo velado, logo surgiu a ressurreição isolada. O espírito já era um espírito de fanatismo, esperando que o irmão Branham ressuscitasse,
porque os americanos, não conseguiram enxergar o cumprimento da palavra, né? Eles não conseguiram enxergar que todos os mistérios tinham sido revelados, inclusive a visão da tenda, a revelação do novo nome, a terceira puxada. Então, como eles estavam tão perto da luz, eles ficaram cegos. E cegos estão até hoje aguardando que o profeta retorne para poder cumprir a visão da tenda. E no ano 2000, quando o Apocalipse 10, 8 a 11 veio em cumprimento, nós ficamos sabendo que tudo tinha se cumprido. Tudo tinha se cumprido. Logo após também a partida do pastor Osmar, surgiu já um espírito que o pastor Osmar era o 8º mensageiro. O espírito, ele vai através de um telefone, né? Através de um zap, já vai passando para o povo, e o povo que não tem o selo, aquele espírito procura selar aquelas pessoas. Porque quando Deus tira o mensageiro, ele sela aqueles que creram, né? Então, os que não creram ficam a mercê. E logo é selado com um espírito de fanatismo. Logo eles são selados com um espírito de heresia. Aí a gente hoje tem que combater esse espírito. Um espírito que diz que tudo acabou com a morte do mensageiro. Nos dias do irmão Brana foi a mesma coisa. Nos dias de cada mensageiro, eles pensaram que tudo tinha terminado. Mas não terminou, né? Após, e outros espíritos começaram a se levantar, dizendo que o irmão Brana não tinha entregado tudo, aliás, que o pastor Osmar não tinha entregado tudo, ainda tinha alguma coisa para ser entregue. Isso é um outro demônio, um outro ismo, que nós estamos já de início desmascarando esse ismo, batendo forte em cima dele, né? Porque esses espíritos, eles nunca morreram, né? Eles estavam lá no princípio. Eles foram expulsos do céu, vieram para o Éden. Eles estavam lá nos dias de Moisés. Eles caminharam também o deserto, 40 anos, fazendo assim o seu trabalho como opositores à mensagem do dia, né? Então, hoje, meus irmãos, tudo já foi entregue, tudo já foi pregado. Nós temos que agora viver o que nós estamos ouvindo, viver o que foi entregue, né? Nós temos que viver essa mensagem hoje. Então, aí outros espíritos diz que vai ficar em casa e ouvir só o pastor Osmar. Isso é outro espírito maligno, herético, né? É como eles perguntaram para o irmão Brana que só ele pregaria. Ele disse: eu seria uma pessoa imprestável, eu consagro pessoas para o ministério para pregar o evangelho, para pregar a mensagem. É um espírito antigo, um espírito que você não segura. É uns pequenos pontos, né, que a gente está tocando, vocês pela internet sabem disto, que o pastor Osmar não é o 8º, não tem 8º, só tem 7, que 7 é perfeito. E o 7º mensageiro foi o irmão Brana, que foi vidente. Pastor Osmar foi um profeta mensageiro para trazer uma mensagem que o irmão Brana não podia trazer. Mas não profeta, ele não foi profeta vidente, ele foi profeta pregador. Ele mesmo dizia: um profeta é um pregador, tá? O vidente foi o irmão Brana. Então, pastor Osmar pregou tudo, mais de 5.000 sermões gravados. Ele pregou tudo. Se você ouvir alguém dizer
que tem mais alguma coisinha, isso aí é um espírito errado, né? Nós vamos desmascarar isso pela Escritura nessa tarde. Mensagem do arrebatamento, parágrafo 100. Do mesmo modo que se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão. É uma laranjeira. E você vai enxertar um limão, mas você não vai ter aquela esperança de colher laranja. Você vai colher limão. Porque o galho é de limão. Vai apenas receber a vida da laranjeira. Porém, não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. Porém, se foi ordenado no princípio a presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais. É como um cristão, ele tem que produzir Cristo. Ele tem que produzir a palavra, ele não pode produzir outra coisa, né? Então, quando você vê um cristão produzindo esses ismos, ele nunca nasceu nessa mensagem. Ele é apenas um galho de limão que estava enxertado. Ele sempre vai dar limão. E ele disse, é a 101, é assim com a igreja do Deus vivo. Quando a hora chega, todos, desde que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam, né? Está vendo? Mas quando todos pegam a bola, existe um no futebol americano, e um que está com a bola. Os demais têm que proteger aquele que está com a bola para que ele faça o gol. O ministério tem que ser protegido nesse dia. Essa mensagem tem que ser protegida no dia que nós estamos vivendo. Olha, está vendo? Sempre tem sido assim. Eu estava lendo na história de Martinho Lutero, aqui não faz muito, e disse, não foi tão difícil crer que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. Porém, disse, a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento. Essa que foi a coisa difícil, mas ele manteve a sua cabeça acima de todo o fanatismo, né, que seguiu o seu avivamento. Veja, no início do ministério do irmão Branham, veio o fanatismo de batizar no nome de William Branham, que tem até hoje. Mas o irmão Branham manteve sempre a cabeça erguida, acima de todo este fanatismo. Irmão Branham não cria naquilo, dizer que ele era Jesus Cristo. Eles não puderam ver que Jesus Cristo estava nele. Satanás é aquele que perverte. Agora veja Lutero. Ele manteve a cabeça acima daquele fanatismo. Ele ainda permaneceu correto em sua justificação. Ele não foi nem para a direita nem para a esquerda. Porque qual era o ministério de Lutero? Traduzir uma Bíblia, trazer a mensagem da justificação. Deus nunca incumbiu Lutero para trazer santificação por fé. Deus tinha um outro homem para a santificação. Lutero era o homem da justificação pela fé. Nos dias de Lutero, o Espírito Santo não caiu. O Espírito Santo veio cair no século XIX, na Rua Azusa. Cada coisa vem ao seu tempo, meus irmãos. Nos dias do irmão Branham, ele não foi permitido de falar o novo nome, mas de revelar. Ele não foi permitido de falar que o Cordeiro tinha saído do trono, mas sim de revelar. Mas no século XX, Deus tinha um ministério para explicar, para falar que o Cordeiro tinha saído do trono. Por isso vocês estão aqui, por isso vocês estão através da internet, dando glória a Deus por essa mensagem. Mas que há um fanatismo? Sim.
Mas isso nunca vai produzir um cristão para o arrebatamento. Está vendo simplesmente tudo, personificações e tudo mais, o seguiram. As personificações seguiram o ministério do irmão Brana. O irmão Brana pegava a pessoa pela mão e sabia qual era a enfermidade. Logo, as pessoas estavam tendo também vibrações. Logo, as pessoas já estavam também imitando, a revelar o segredo dos corações. Isso chamou-se adivinhação. Então, a personificação vai seguir esse ministério. Os personificadores estiveram nos dias de Moisés, estiveram nos dias de Paulo, os personificadores estiveram nos dias de William Brana, os personificadores, hoje, depois da partida do pastor Osmar, eles vão estar seguindo também essa mensagem para poder confundir, para poder atrapalhar. Mas o eleito, Mateus 24, 24, ele não é enganado. Se possível, enganaria até o escolhido, mas ele não é enganado. Então, 102, ele fala da senhora Sempre Macpherson. Veja a senhora Sempre Macpherson. A M. Sempre Macpherson, a fundadora da cruzada, do Evangelho Quadrangular, que tinha esse templo aqui, toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira. Todas as mulheres queriam ser uma pregadora também. A senhora Sempre, irmão Brana admirou muito ela, só que ela viveu antes desse ministério chegar. Quando esse ministério chegou, colocando a mulher no seu lugar, como esposa, como dona de casa, né? Deus nunca chamou uma mulher para ser pregadora, para ficar citando parágrafo na internet. Não, ela tem que ser pregadora com a sua vida. E assim muitos cristãos têm que ser pregador também com suas vidas primeiro. E ele disse, todas as mulheres carregavam a Bíblia como a senhora Macpherson. Todas elas, parecia a senhora Emin. O que é isso? Personificação carnal. Imitações. São Paulo disse em 1 Coríntios 14, 34, as mulheres permaneçam caladas nas igrejas. Se querem saber alguma coisa, pergunte aos seus maridos. Se não tem, pergunte ao seu pastor. 1 Timóteo 2 e 11. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o varão. Como hoje, a mulher é pastora e o homem tem que sentar. E ela tem que ensinar, pregar. Isso é contrário à Escritura. E as mulheres nessa mensagem, diga para a sua vizinha, diga para a sua irmã de uma outra denominação, para ir no YouTube e escutar uma pregação. Envie uma pregação do pastor Osmar para elas. Essa é a maneira de você apertar o play para uma pessoa, porque ele vai explicar tudo direitinho. Você talvez ache que você pode explicar, só que você está fora de lugar. Por isso já ficou tudo gravado, tudo mastigado, e aquela pessoa escuta e diz assim, eu quero mais. Vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Só personificações carnais. É assim que as igrejas não podem ser. Deixe uma igreja adquirir alguma outra coisa na cidade, a outra igreja não pode suportar isso, eles a adquirem. Aquele espírito de inveja nas igrejas.
Um adquire algo, outro também adquire, e também entre as pessoas. Está vendo? Eles não são mais originais. A palavra de Deus é original, meu irmão. É a palavra, e ela tem de produzir sua espécie em sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. Agora, 103. Agora, como entramos nessa igreja? Todos nós fomos batizados em um espírito, formando este corpo. Veja, você vem por meio da justificação. A justificação por fé. Hoje, você tem sepultado muita gente viva. Uma pessoa, quando vem para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo significa sepultamento. Não sepulta alguém vivo. Você tem que ter morrido para o mundo, morrido para o credo, para a denominação, porque você foi justificado. É como um copo, um vaso que você tira do galinheiro todo sujo, mas ele foi salvo. Ele está sujo, mas está salvo. E na justificação você é batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Aí Deus começa um processo em você de santificação, mas não por fora, por dentro de você. Deus começa a te limpar por meio da palavra, a lavagem da água pela palavra. E depois que você está limpo, Ele coloca seu Espírito Santo ali, naquele vaso limpo. Então, o primeiro passo é a justificação. Foi a mensagem de Lutero. É como você vem a Cristo. Você dá o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Render o seu coração, render sua vida para Deus. Entregar o seu coração para Ele. Para viver somente para Ele. Aí você deseja e tem aquela sede do batismo do Espírito Santo em sua vida. E Deus vai te dar. Porque Ele prometeu, pedi e dá-se-vos-á. Nessa tarde, o que você pedir, Ele vai te dar. Nós estamos numa atmosfera espiritual aqui nessa tarde. O que você pede, Ele te dá. Você quer o Espírito Santo, Ele vai te dar. Você, através da internet, o que você pedir, Ele vai te dar. Porque Ele disse, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então você tem que sair da justificação e dizer, Senhor, limpa esse vaso. Eu sei que o Senhor não vai entrar, ainda tem mais alguma coisinha ali. Nós não podemos deixar nos enganar a nós mesmos. Achamos que nós somos boas pessoas. Não tem ninguém bom, meu irmão. Não tem ninguém bom, minha irmã. Nós somos como trapo de imundícia, a nossa justiça. Nós temos que reconhecer que nada nós somos falhos, nós dependemos de Deus. Você depende de Deus, eu dependo de Deus. Estamos falhando a cada dia. Ele repete na mensagem, então Jesus chegou e chamou. O profeta de Deus disse, voltando no 103, todos nós fomos batizados em um espírito, formando este corpo, o corpo de Cristo, que é a noiva. A palavra, batizados ali pelo Espírito Santo. Agora, quando Deus te sela por dentro, Satanás fica selado por fora. Ele não pode entrar em você. Ele pode te tentar. Você pode sentir aflição, porque ele te tentando, mas ele não pode entrar em você. Porque se ele entrar em você, então ele foi salvo. Ele tem que ser justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. E ele não pode. Você sabe que ele pode chegar até a santificação, mas ser cheio do Espírito Santo, não. Porque ele é um vaso condenado. E quando chega a hora de Deus selar, Ele te sela por dentro, Satanás fica selado por fora, ele não pode entrar. Ele pode colocar doença em você, no seu corpo, mas ele não pode colocar doença na sua alma.
a doença da incredulidade para descrer na mensagem. Não! Porque se ele colocar isso aí, você nunca foi selado. É como alguns pregadorzinhos que pregava que o novo nome era Brana. João representava a noiva e hoje não representa mais. Eles nunca foram selados por dentro. Porque se eles tivessem sido selados por dentro, Satanás tinha sido selado por fora. Quando você entra no terceiro compartimento, o véu cai atrás de você. Você não escuta mais nenhum mexerico, nenhuma fofoca. Você não escuta mais nenhuma pregação errada. Você está dentro da glória da Shekinah. A luz ali não é luz de candeeiro, de vela, não. É a luz de Deus mesmo, é a revelação, é a palavra. Por isso esse ministério nos levou a entrar dentro da glória da Shekinah. Apocalipse 10, 8 a 11, nos colocou dentro da glória da Shekinah, dentro do terceiro compartimento, porque é a terceira puxada. Aleluia. E disse ele, eu li a história de Martinho Lutero para vocês, luteranos. A história de Martinho Lutero disse, não foi tão estranho que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isso. Mas ele tem podido conservar a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento. O pastor Osmar manteve a sua cabeça acima de todo fanatismo, porque teve fanatismo. Teve gente que lhe chamou de Elohim. Olha, teve tanto fanatismo que queria dormir ao lado dele. E depois eles traíram a ele. E agora, depois da morte, como a morte do irmão Brana, o fanatismo vai acompanhar. A personificação. Os gibeonitas vão chegar com as suas vestes rotas, esfarrapada, com seus pão bolorento. Eles vão chegar para fazer aliança com Josué. Josué não vigiou naquele tempo. E não sabia que eles eram inimigos. Inimigos medrosos. Tinham medo de morrer. Preferiram ser rachadores de lenha do que entrar numa batalha. É hora de você entrar naquela batalha de fé, batalha de revelação, batalha de oração, uma batalha de consagração. Quando Noé não conseguiu salvar as pessoas de fora, ele foi trabalhar para salvar a sua família. Então agora é hora de você trabalhar para salvar a sua família. Mas eles não ouvem a sua vida. Você tem que dar um exemplo para isto. Sua vida. Porque essa mensagem tem que estar materializada em nós. Isso significa ter o batismo do Espírito Santo. Ter o sangue de Jesus Cristo na sua alma. É quando essa mensagem do dia está materializada em você. É a vida de Deus em você. É a vida de Deus em mim. Então, meus irmãos, como eu disse no início, e eu volto a repetir, pastor Osmar cumpriu o seu ministério. Ele guardou a fé. Ele pregou o último sermão, a coluna de fogo. Não tinha mais nada para pregar. Ele disse, agora eu estou só repetindo. Vocês lembram que ele dizia, agora nós estamos repetindo. Nós já pregamos tudo. Não é para levantar mais ninguém para dizer, tem mais alguma coisa para ser entregue. Já fomos circuncidados, já foi tirado o excedente de nós
nós já nascemos de novo, nós fomos selados dentro deste reino. O que aguardamos agora é os nossos irmãos na primeira ressurreição. O que aguardamos é estarmos nesse arrebatamento. E nós cremos nisto mesmo com toda a nossa alma, que nós estaremos naquele arrebatamento. Nós cremos nisto. Tem alguém nos esperando lá. E esse alguém, e as pessoas que nos esperam lá estão bem perto de nós. Só que estão em uma dimensão muito mais rápida do que esta. Agora, isso não é fanatismo, isso é fé. E aonde você entra nessas esferas espirituais, aonde você sai do natural. Apocalipse 10, 8 a 11 é te tirando do natural. Te tirando de primeira e segunda etapa é natural. Terceira etapa é espiritual. João veio nos colocar dentro do espiritual. Você pode ver que muitas pessoas não conseguiram entrar véu adentro com ele, porque ele não estava do lado de fora. O que ele pregava lá dentro do véu. Não era com a luz de candeeiro, lamparina, não. Era a luz de Deus mesmo. Porque nós escutamos o que nós nunca tínhamos ouvido. Ele subiu com um novo nome. BRANHM é perfeito, é perfeição. Nós nunca tínhamos ouvido isto. Era estranho. Aonde está essa voz? Lá dentro do terceiro compartimento. Não é primeira e segunda etapa, é terceira puxada. Então, se alguém aparece dizendo que tem mais alguma coisa nova, nós temos Gálatas 1 aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo, mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse, mesmo que nós, mesmo que eu, Paulo, Apolo, Pedro, anuncia um evangelho que vai além deste, seja anátema. Então, hoje eu digo, mesmo que eu, pastor Orlando, pastor Mendes, pastor Ivaí, pastor Josué, pastor Sinival, anuncie uma outra mensagem, seremos anátema. João, quando comeu o livrinho, ele profetizou o mesmo que Brana pregou. Ele comeu e reprofetizou a mesma coisa. Porque ele sempre disse, você não tem uma mensagem para provar o que você está pregando, fica quieto. Não um parágrafo isolado. O profeta disse na mensagem aqui, eu tenho aqui o quarto selo, 121, ele disse, você tem que ouvir a série toda. Não tente formar uma doutrina com um parágrafo, com uma fita, mas pegue toda a série, que ele vai explicar tudo, ele vai montar o quebra-cabeça. Se são 100 peças do quebra-cabeça, e você tenta montar com 50, não vai dar certo mesmo. Você tem que pegar 100 peças e começar a montar o quebra-cabeça, a casa, o leão, o elefante. Você diz, não, eu vou montar com 50. Não vai conseguir, são 100 peças. Então, São Paulo disse mesmo que nós. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema.
Se alguém anunciar uma outra terceira etapa, além daquela que nós ouvimos, é anátema. Alguém que vem e diz, William Branham representa a noiva, é anátema. William Branham representa Eliezer, que vai buscar a noiva para um filho de Abraão chamado Isaque. É tão simples, meus irmãos. Como é que o William Branham vai representar a noiva? Como é que o William Branham vai ser João? Como é que o William Branham vai tomar o livro da sua própria mão? Está faltando peça para montar esse quebra-cabeça. Você está colocando a vaca pastando em cima da árvore. Você tem que ter todas as peças. Agora eu digo uma coisa. Quando alguém vai na sua casa tentar te convencer, em primeiro lugar está errado, e você diga assim, eu tenho um pastor. Por isso eu disse a vocês pela internet, vocês têm que ter um pastor. Eu tenho um pastor, pergunte para o meu pastor, eu sou ovelha. E você sabe que ovelha enxerga pouco. Por isso ela tem que ter um guia. Que o guia enxerga mais do que ela. O guia está mais acima do que ela. Eu tenho um pastor, pergunte para o meu pastor. Mensagem da divindade explicada. Alguém vem falar com você? Diga para ele, o meu profeta disse que eu sou ovelha e você tem que perguntar para o meu pastor porque você está fazendo um trabalho de lobo. 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. O profeta diz que o pastor é aquele homem que tem os dois dinheiros. E quando você encontra um que só tem um, tem que ter os dois. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O profeta disse, 121, quarto selo, que eu citei para vocês. Vamos demorar nisso um pouco, esta noite, de modo que vocês entendam completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem. Não estou falando só a este grupo aqui. Essas fitas vão por toda parte, vejam. E tenho de deixar claro, porque alguém ouve somente uma fita, e então, se não ouvir o restante delas, fica no ar. Veja. Veja. Deus prometeu isto, veja, para este dia, para o último, a conclusão de todas essas diferentes coisas que sucederam foram confundidas. Você vai escutar somente Deus em simplicidade? Você não vai saber o que ele vai dizer no sétimo selo. Você vai ter que ouvir a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Você vai ter que ouvir o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, perguntas e respostas sobre os selos. Sétimo selo. Aí você vai tirar a conclusão. Na mensagem de Deus, ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, 106. Assim agora, ouça cada palavra, capte isto. E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, quer dizer, nas fitas, ou de alguma outra forma, né? Quer dizer, através do ministério. Então, fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, por quê? Algumas dessas coisas, nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? É a mesma coisa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você for só batizado em nome de Jesus, está errado. Seus pecados não são perdoados.
Porque existe muito Jesus. No nome de qual você está sendo batizado? Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Por quê? Eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz. Veja, tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse isso, que isto quer dizer isso e tal. É aonde você vem e diz, meu irmão, pergunta ao seu pastor. Vai falar com o meu pastor. Liga para ele, aqui está o telefone dele. Vocês podem se entender, eu sou ovelha em defesa, ele é que me defende. Não vai tentar te defender. Não tenta te defender. Diga, não, o meu pastor é que me defende. Aí vem Deus sendo mal entendido. Parágrafo 15. Muitas vezes as pessoas dizem certas coisas e elas perguntam. E eu vou diante do Senhor e espero por aquelas visões. Agora, esperando até vire. Mas eu descobri que aquilo tem trazido uma grande pedra de tropeço diante das pessoas. Mesmo as visões estavam trazendo pedra de tropeço diante das pessoas. Realmente, o povo da América não está pronto para tal ministério. As igrejas, isso é certo, isso está além do seu tempo, vê? Isto causa tudo. Alguns te chamam de diabo, outros te chamam de espiritualista, outros te chamam de filho de Deus, um Deus e tudo mais. Assim Jesus foi chamado, filho de Deus, Belzebu. Irmão Brana disse, eu fui chamado de um Deus e até de um diabo. Então eu prometi ao Senhor que eu deixaria isso seguir apenas, esperarei e usarei aquele ministério na África ou em entrevistas pessoais quando eu estiver aqui. 232. Isso foi a obra de Deus, isso foi o Espírito Santo. Mas eles compreenderam isto mal. Esse é o problema da igreja, esse é o problema do ministério. Mal entender a palavra de Deus. Tentar colocar sua própria interpretação na palavra. A palavra ela é interpretada por meio de um vidente, de um profeta. E para repetir isso, tinha que ter um profeta, alguém com percepção profética, para falar com tanta segurança que o tempo tinha terminado, que a era tinha terminado. Com tanta segurança que ele subiu com um novo nome. Com tanta segurança que Brana é perfeição, é 7 letras, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Ele disse, ele sempre foi mal compreendido. Qual dos mensageiros não foram mal compreendidos? Hein? Israel o interpretou mal. A igreja tem interpretado cada um deles mal. O povo no tempo de Noé o compreendeu mal. O povo no tempo de Daniel o compreendeu mal. O povo na época de João o compreendeu mal. O povo no tempo dos profetas o compreendeu mal. Pastor Joaquim não foi bem entendido no Brasil nos anos 70. Queriam matá-lo, prendê-lo, no tempo da ditadura, levar em alto mar e amarraram uma pedra nele e jogaram ali. Mas Deus não deixou. A noiva tinha que ser alcançada, as nações tinham que ser alcançadas. Pastor Osmar não foi bem entendido. Foi mal compreendido pela igreja da mensagem. Pastor Joaquim foi mal compreendido pela a igreja denominacional. Pastor Osmar foi mal compreendido pelo povo da mensagem, que é a igreja, que é Viginésia. Só a noiva o entendeu. Só a semente o compreendeu. Eu espero que vocês nessa tarde entendam, compreendam. No tempo dos profetas, o compreendeu mal. O povo na era pentecostal o compreendeu mal. O povo nesta era o compreende mal.
Isso continua a mesma coisa, eles não obtêm isto, porque ele é mal compreendido. Deus sempre foi mal compreendido a um povo obstinado de coração duro. É tempo para comparar o natural com o espiritual. Nós temos chegado no fim de todas as coisas, meus irmãos. Esta é uma hora de continuar se alimentando. Esta é uma hora de vigilância. Esta é uma hora que nós temos muito alimento. Mas não esqueça Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar conta naquele dia. Cada um de nós tem que ter um pastor, tem que ter alguém para guiar, porque a ovelha não enxerga como enxerga o pastor. Se você disser que você está enxergando, você é cabrito, ou uma cabrita. Não é ovelha, porque você sabe que faz o cabrito, né? Sobe ave, pula a cerca, a ovelha já não faz isso. Se ela cair dentro de um poço de lodo, ela morre ali se alguém não ajudar. O cabrito é diferente. O cabrito não tem pelo, tem couro. Então a ovelha, ela tem que ser guiada. Tem alimento para a ovelha hoje. E é hora de nos alimentar, vigiar. Qualquer hora ele nos chamará. O irmão Brana disse, qualquer hora alguém vai bater na sua porta. Então, por isso você tem que ser espiritual. Senão você vai sair correndo pela porta do fundo. Você já pensou você encontrar ali aquela pessoa tão amada? O profeta disse, vocês vão me conhecer pelo sorriso que eu der. Aí será um susto, irmã Helena. Aquele jovem Getúlio batendo a porta ali e você não reconhecer, é difícil, porque ele tem um sorriso. O irmão Brana falou do sorriso, não é do cabelo, sorriso. Deus abençoa. Curvamos as cabeças. Pai Celestial, muito obrigado por esta hora. Nos dê força, enquanto nós, Senhor Deus, esforçamos aqui para levar, Senhor Deus, este alimento aos teus filhos, essa assistência aos teus filhos, essa ajuda aos teus filhos. Nos dê graça e força e abençoa essas poucas ovelhas aqui, de norte a sul, na África, na Europa, ali na Finlândia. O Senhor os guarde e os proteja, Pai. Porque o Senhor disse, num país ou num estado estaria uma família somente. Abençoa a família Covade, Pai. Abençoa teus filhos ali em Portugal, o Mário, a Stephanie, a Sueli, guarda eles ali, Pai. No nome de Jesus Cristo, nos abençoa nessa hora de ceia. Toca no coração daqueles que têm estado fora da ceia, não têm sido fiéis ao Senhor. Ó Deus, mas eles querem ser fiéis. Ajuda, Senhor, teus filhos e filhas, dê graça e força, para que eles possam caminhar e não perder este arrebatamento. Eu oro por eles, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.